Todos sejam muito bem-vindos a mais um Café com Crise. E no tema de hoje será Professor Alá Raimundo, comicidade na escola. E teremos como convidado o grande, o incrível, o palhaço ator João Machado. Tudo bom, João? Opa, tudo bom. Rapaz, isso, Fernando Lira, obrigado pelo grande e pelo incrível. Pois é, o João, ele é ator, palhaço, né, João, do Caos Coletivo, e é professor na escola, professor Francisco Aristóteles, lá em Taitinga, não é isso, João? Exatamente. João, você ensina lá há quanto tempo? Eu estou nessa escola há 7 anos, mas eu sou professor de teatro, né? Agora, desde 2013, sendo professor de arte, mas trabalho como professor há 19 anos. 19 anos, muito bom. João, para começar o nosso podcast, nós temos sempre uma pergunta base. Essa primeira pergunta que eu fiz não conta, por favor. Tudo bem. Ela só mesmo para fazer uma introdução de quem é o João, né? Além de tudo isso que eu já falei, aí só para incluir mais essa informação. Mas a pergunta base é a pergunta que fazemos em todos os programas. João Machado, o que é o riso? O riso é um instrumento de libertação. É um instrumento de autoconhecimento, de autoaprimoramento. É algo que a gente, sabendo utilizar, abre muitas portas para a gente. Uma ótima visão sobre o riso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Mais uma, né? Na sala de aula, o riso tem que se fazer presente e de que forma você consegue levar esse riso? Ah, sem dúvida. Para mim, dentro de sala de aula, o riso, ele é um instrumento pedagógico. Ele precisa estar dentro da sala de aula. Não só na minha disciplina de artes, mas eu acho que em todas, porque o riso humaniza, né? O homem é o único animal que ri, né? Então, isso nos torna humano, né? Isso torna a gente ser humano. Então, o riso, como esse fator humanizante, ele é fundamental no processo pedagógico, que é um processo que pode ser doloroso, né? Pode ser entediante, e com o riso ele se faz mais leve, ele se faz, e eu digo até sem medo de errar, não só leve, mas até mais eficaz, porque a gente fica relaxado, não fica tenso. Então, quando a gente fica nesse processo pedagógico relaxado, a gente consegue absorver mais, muito mais. E como eu utilizo lá na escola, eu utilizo de várias formas. Eu utilizo, seja fazendo alguma besteira em sala, fazendo alguma coisa de comédia física, porque, como você disse, eu sou palhaço e uma linha de palhaço que eu procuro trabalhar é a linha bem tradicional, então toda aquela questão de topada, de queda, de batida, né, que coisa de menino besta que a gente fazia quando era criança, pelo menos eu fazia muito isso, eu levo isso para a sala de aula e isso acaba me dando um feedback positivo, uma comunicação positiva e eu acho que eficaz entre a relação de professor e aluno. Você, como disse, você trabalha em escola e também em teatro, né? Isso, grupo de teatro. E aí eu te faço essa pergunta, tem diferença nas suas aulas? Como é que você faz ter essa percepção de diferença, assim, entre a escola e entre o do teatro? Como é que você percebe que os alunos da escola profissionalizante, né, a professor Aristóteles, recebe essas aulas de artes e como é que na escola de teatro tem essa recepção? Tem uma diferença básica, Gildo, por conta da questão de que, por exemplo,
na escola, no ensino médio, que eu sou professor do ensino médio, e essa escola é do Estado, é uma escola pública, aqui do Estado do Ceará, os alunos não estão lá para serem artistas, né? E a metodologia, o como eu ministro a aula de artes, porque a gente, enquanto professor de artes do Estado, a gente tem que dar, mesmo eu não tendo essa formação, mas a gente tem que dar aula também de dança, de música e de artes visuais, fora as artes cênicas, né? Então, para eles, é uma aula de apreciação artística. O que eu faço? Eu mostro coisas, mostro formas de se ver a arte, de experimentar a arte. Agora, com essa questão da pandemia, está sendo um desafio grande, porque as minhas aulas eram muito práticas, tinham muito contato físico, né? A arte necessita disso, e nesse novo normal a gente tem que se adaptar, né? E aí está sendo um desafio, está sendo bem desafiante, mas eu acho que nós estamos conseguindo driblar bem. E aí difere disso quando você vai para uma aula específica de teatro, porque aí numa aula específica de teatro você tem o pessoal que já vai sabendo que é uma aula de teatro, por mais que seja um workshop, por mais que seja isso, mas tem um objetivo definido. Porque o de artes do Estado tem um objetivo também, que é o objetivo pedagógico e tudo, essa questão dos planos de atividades anuais e tal, mas não é um sentido formativo, diferente que quando eu vou dar um workshop específico que tem um caráter formativo, por menor que seja a carga horária, né? Esse lá na escola, e que para mim me preenche muito mais, eu fico bastante feliz e realizado de ser professor do ensino médio, de ser professor de escola pública, de trabalhar com educação, com essa educação pública e essa educação popular, né? Não tenho pretensões, a princípio, de virar professor universitário, já dei aula também em curso superior, mas não me interessa, o que me interessa é estar nesse trabalho mesmo de base, porque é uma coisa que eu aprendi, inclusive, quando fiz parte dos grupos de pesquisa que fiz parte da faculdade, aí no Instituto Federal, no CRISE e no Grupo Miraíra, que fiz parte desses dois grupos, que é trabalhar o popular, ir aonde o público está. E o nosso público, né? E aí uma coisa que o nosso grande mentor Fernando Lira fala, a gente não tem que trabalhar só para o povo que assiste teatro, né? O povo que assiste teatro é um povo muito reduzido. Então a gente tem que trabalhar para todo mundo. E sempre pensando nisso é como eu me proponho a fazer essa minha metodologia de pedagogia artística e especificamente pedagogia risível, porque não adianta, né, aí pegando aquele ditado, né, que Deus não se faz de filósofo em frente a uma lavadeira, não adianta eu querer fazer uma piada muito rebuscada, e aí o povo não vai entender, e aí eu vou querer me passar, porque vocês ainda não estão preparados para esse tipo de riso, porque esse riso é um riso superior, e aí a gente tem que ter esse cuidado. É verdade. É muito interessante, né? Você ter essa percepção, porque apesar de serem mundos diferentes, a sala de aula, né, e a sala de teatro, ainda assim a gente descobre muita coisa, né, principalmente entre os alunos. Isso é muito interessante. Você já viu algum personagem, algum aluno seu personagem? Ah, já. Muitos. Tem umas coisas assim que a gente olha que, meu Deus, que estalo, né? E que a gente, quando... E aí tem uma coisa boa da educação, da instrução, e tem uma coisa ruim. A coisa ruim é porque quanto mais a gente vai lendo, vai estudando tudo, a gente vai tendo um pudor de se tolher, né? Aí fica muito na teoria. Será que isso funciona? Será que isso não funciona e tal? E quando a gente vê um aluno nosso fazendo algo que ele não tem tanta leitura, tanto conhecimento,
e tá uma coisa muito mais fluida, e você olha, ih, rapaz. Aí você começa a teorizar em cima, só que aí você vê, rapaz, olha aí, que coisa massa, olha isso, olha como isso funciona. E a pessoa nem se tocar, e fez isso, e aí você vai perguntar, não, só fiz. Eu achei que ia ser engraçado, eu fiz e deu certo. Quanto professor, né, eu também, já me deparei com muita gente tímida, mas que quando entra em cena se transforma. Isso. Essa vivência tu também já deve ter tido, né, João? Ah, sim. Isso daí. E é interessante isso, porque eu também sou assim, eu sou muito calado na minha, né? Assim, os meus amigos mais próximos podem até discordar disso, mas eu não sou uma pessoa espalhafatosa, eu não chego brincando com todo mundo, eu chego na minha, eu brinco com quem eu já conheço. Aí quando eu vou tirando mas eu sou uma pessoa que eu brinco com quem eu já conheço, eu não sou assim de chegar brincando, por exemplo. No caos coletivo, a gente tem um Aldrich. O Aldrich já chega fazendo piada com todo mundo. Já chega mexendo com todo mundo e tudo. É o jeito dele. Eu não consigo ser assim. Eu consigo chegar no mesmo canto e mexer com o Aldrich. E aí tirar o risco de alguém e tudo. Mas eu não chego, por exemplo, acabamos de chegar, me conheci agora, Gildo, vou brincar com você. Não. Eu posso brincar com quem está participando aqui da gravação. Mas eu mesmo chegar e acabei de me conhecer, vou tirar uma brincadeira com não sei. Vou sondar primeiro para ver como é que é o Gildo. Pode até ser que no final dessa entrevista eu faça uma brincadeira, isso, aquilo, outro. Mas aí é quando eu vi que já respondeu, né? Eu já senti o Aí sim. Deixa eu fazer uma pergunta também voltada para o ensino, né? As tuas aulas, elas são orientadas por livros, porque hoje em dia a gente tem muitos livros de artes, né? No caso do ensino médio que você leciona, tem muitos livros. Na escola que eu trabalho, por exemplo, ela tem a opção de não usar livros, eles não, só o ensino médio que tem aquela sequência por causa da preparação do Enem, essas coisas, mas você, quanto professor, é preso a essa metodologia de uso de livros, ou você pula esses pontos, essas ideias? Usa livro, mas na maioria das vezes evita usar. Como é que é isso? Como é que você vê essa sua metodologia? Eu, lá na minha escola, eu sou uma pessoa agraciada, porque a minha escola tem problemas, como todas as outras, mas ela também me deixa muito livre. O meu corpo, o gestor, meu diretor e os meus coordenadores, eles me deixam muito livre. Então, eu não utilizo, lá na escola nós temos um livro, só que eu acho o livro muito ruim, porque é um livro que ele é feito para o ensino médio, mas ele é pensado com a linguagem muito rebuscada, como se alguém tivesse num curso de arte, numa graduação, com as terminologias muito esdrúxulas que não entram na cabeça do aluno. Tem umas ideias muito boas, mas na grande maioria não entra, e não acho interessante. Não acho interessante. Aí eu acabo usando aqui e acolá algumas coisas do livro, mas eu não uso muito. Não uso muito. Nesse novo normal, eu me vi em alguns momentos preso ao livro. Até conseguir entender essa nova visão, né, de ensino, eu precisei ficar um pouquinho preso. Mas já consegui me soltar mais, né? Já estou conseguindo pensar em propostas para dar essas aulas online, fazer dinâmicas online, né, que é dentro do nosso novo normal. João, nesse período tu tá também tendo essa visão? Já foi assim de começo, no período da pandemia, quando voltou a ensinar, a dar aula, já foi nesse esquema de dinâmica? Usou livro, não usou? Como é que foi contigo? Não, eu não peguei no livro. Eu até olhei o livro, mas eu vi que eu ia acabar me estressando muito mais se eu usasse o livro.
Até porque, assim, os alunos, no começo do ano, eu pedi que eles nem pegassem um livro lá na biblioteca. Os livros de arte estão tudo entulhados lá na biblioteca. Não, pega não, isso não presta não. Vamos usar aqui. E aí, acabei usando de algumas coisas. Fiz muito slide, usando a questão. A gente está trabalhando através de uma plataforma aí educacional, que eu não vou fazer propaganda, mas a gente está lá, né? A gente está lá trabalhando com isso, então as aulas online foram em forma de live, então fui trabalhando muito com filhamento de tela e tal, e quando dava para fazer alguma coisa prática para os meninos verem, eu fazia, e a gente vai seguindo nisso, e o debate, usando dos artifícios de trabalho dessa plataforma, né? Como fazer um formulário, um questionário para colocar notas que precisa, né? Isso é uma realidade que a gente precisa. Então, a gente tem que se adequar a essa parte do sistema. Então, é isso daí, né? Sobre lecionar, sobre falar sobre a profissão professor, são muitas coisas assim a serem discutidas, né, João? E é incrível essa profissão, porque o fazer rir, o preparar a aula, tudo isso tem que ser com aquele riso interno, né? Com aquele riso que você tem que fazer com gosto, você tem que fazer com prazer, né? João, chegamos a um momento muito importante, muito especial dentro do nosso programa, que é feito Piada Besta. Momento Piada Besta! Pronto. Você já foi do Cris, você tem mais ou menos ideia de como é que funciona, né, João? Tenho sim. Certo. Vamos explicar para o nosso público, que é da seguinte forma. Se a piada for besta, teremos muitos aplausos, assobios, aquela festa. Aí tem plateia. Aí tem plateia tudo. O pessoal bota até eco para pensar que tem mais. Só tem 2 pessoas assistindo. Vamos aguardar a edição, né? Aí tem mais. E o outro momento é que se a piada for muito boa, teremos muitas vaias. Se for um boi agora. Não é? Pelo amor de Deus. Gente, a gente não tá. Eu não tô em campo rural, então esse boi apareceu assim do nada, mas faz parte. João, vamos lá. Eu vou contar a minha primeira piada, certo? Minha única piada. E aí depois eu passo a bola para você. Tá certo, tá bom. João, o que são 2 pontinhos verdes na neve? 2 pontinhos verdes na neve. Mas eu sou péssimo com piada de adivinhação. São pinguins. Essa daí eu vou usar, viu? Essa eu vou usar. Pronto. João, agora... Eu ia contar até uma aqui que não tinha nada a ver com isso. Você me inspirou a contar uma dessas também de adivinhação. Ótimo. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu nem contar essa, eu ia contar uma outra, mas você me inspirou. Eita. Você sabe por quê? Você sabe por quê que o mar, o oceano, é azul? No ponto de biologia, essas coisas, tem a explicação, mas não sei. Pois é. O mar é azul porque os peixes ficam fazendo lá embaixo. Blue, 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 blue. Eu nem ia contar essa, mas você me instigou, rapaz. Aí eu não. Porque eu tinha preparado uma piada de educação, né? Uma piada voltada para educação, para educacional. Mas se quiser contar. Deixa eu contar rapidinho, porque também eu sou.
criança, né, rapaz? Você dá aula para criança no ensino fundamental é complicado, né? Eu já fui professor de ensino fundamental, hoje em dia não tenho mais condições, a minha coluna não deixa, né? A minha coluna de velho de 80 anos, apesar de eu ter 38, não deixa. E aí as crianças dizem tudo, né? Aí a professora arguindo os alunos em sala, aí foi falar, Mariazinha, aí, presente, professora. Mariazinha, querida, do que é que você mais tem medo? Aí ela, ai, professora, do que eu tenho mais medo? Eu tenho medo do lobisomem. Olha, o lobisomem. Aí o povo, o lobisomem. O lobisomem, realmente. Pedrinho. E você, Pedrinho? Você tem medo do quê? Ah, professora, eu tenho medo da cuca. Aí o povo, cuca, né, gente? Aí sempre tem que ter um Joãozinho, né? Joãozinho, aí, presente, professora. Aí, Joãozinho, você tem medo do quê? Ai, professora, eu tenho muito medo do Malamém. Aí, silêncio na sala, né? E a professora, você tem medo do quê, Joãozinho? Professora, eu tenho medo do Malamém. Malamém? Mas o que é esse Malamém? Professora, eu não sei. Mas toda noite, quando eu vou dormir, o meu pai reza junto comigo e sempre no final da reza ele diz, e livrai-nos do mal, amém. Foi ótimo, João. Muito obrigado por essa... Eu quero aplausos, não quero vaias. Eu quero aplausos. Eita, tá difícil. Desse jeito, contando essas piadas, só vai ter mais vaia. Na nossa piada besta. João, deixa eu te fazer uma pergunta que é a última, né? Quais são os projetos do João atualmente? O que o João está fazendo nessa pandemia, como professor, como ator, como palhaço? Onde é que está o João e qual é o Insta do João? Nós estamos aqui, continuamos aí dando aula na escola profissional, professor Francisco Aristóteles de Souza, lá em Taitinga. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo aí que é meu aluno e meu ex-aluno também, né? Então, estamos aí continuando dando aula, seguindo aí nessa jornada, né? Tudo isso vai passar, logo, logo a gente vai voltar a conviver dentro de sala de aula com a vacina, porque a gente está querendo voltar com segurança, então logo, logo vamos descobrir essa bendita dessa vacina e a gente vai poder voltar para a sala de aula. E continuamos aí no Caos Coletivo, que é o grupo de teatro que eu faço parte. O Caos Coletivo, aí já vou fazer um jabazinho aqui do grupo, segue a gente nas redes sociais, né? @KOS.coletivo, COS, né? Se escreve COS, mas se lê Caos, né? Caos Coletivo. E a gente do Caos, nesse período da pandemia, a gente fez uma coisa que a gente já estava querendo fazer há muito tempo. A gente montou um canal de vídeos no YouTube, que é o Clube da Comicidade. Então, entra lá, se inscreve, né? Tem vídeos excelentes, vídeos do Pipio, da Tramela, que são os palhaços do Aldrey Rocha e da Aline Campelo. O Pinguelão tá para aparecer, que é o meu palhaço, né? E estamos aí fazendo apresentações. A gente tem um espetáculo que esse ano está fazendo 4 anos que ele está em cartaz, que é o Circo do Caos, os clássicos da palhaçaria, e a gente está se apresentando de forma online, e agora, né, estamos voltando ainda muito devagar, né, com essa questão ainda da pandemia, a fazer apresentações presenciais, né, com público reduzido, seguindo todas as normas de segurança, né? E aí estamos fazendo isso daí. E são esses os projetos, a gente tem aí algumas outras coisas para fazer.
A gente do Caos, a gente vai se apresentar no Festival Internacional de Circo, que vai ocorrer agora. A gente só está vendo se vai ser de forma presencial ou de forma online, com um novo espetáculo, que é um espetáculo de variedades, porque o Caos de 2016 para cá, a gente tem investido muito na linguagem do palhaço e na linguagem do circo tradicional brasileiro, que aí tem muitas essas questões da reprise e das questões dos números de variedades, apesar de que a gente do Caos, a gente não tem nenhuma habilidade específica, ninguém lá sabe malabares, nem nada, mas os palhaços antigos também, eles sabiam, mas não era o foco, né? O foco era o riso, e a gente fez uma vez uma formação com um palhaço muito conhecido internacionalmente, e de uma família tradicional, que é o Leris Colombaione, que o pai dele, o Nani Colombaione, trabalhou com Fellini e tudo, foi assessor do Fellini em 2 filmes, no La Estrada e o Palhaços, né? Que é um docudrama. E a gente estava falando, né? Eu estava falando para ele, Leris, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer malabares, eu não sei tocar instrumento, eu não sei nada. E aí ele chegou para mim num português meio italianado, que ele fala um português meio italianado, um português macarrônico, como eles falam. Aí ele diz, mas adesso a tutti faz rir? Aí eu, sim. Aí ele, então é palhaço. Muito bom. Isso daí isso me deu, rapaz, você não sabe a coisa maravilhosa que isso me deu, que eu fiquei assim, meu Deus, eu sou palhaço. Pois pronto. João Machado, mais uma vez, muito obrigado, certo, pela sua presença. O Grupo Crise está muito feliz, um ex-integrante tendo tudo isso de vivência, né, fazendo rir, sendo professor, lecionando, levando comicidade e riso, de fato, para os alunos e para o público, né, para todo o público em si, não só do teatro, né, como o Lira falou. E a gente está muito feliz com a tua presença. Muito obrigado por essa entrevista. Ô, rapaz, certo? Gratidão, porque eu mas também gostei muito. Eu espero que esse projeto aí continue muito e muito tempo, porque vocês estão fazendo um excelente trabalho. As manhãs de sábado estão sendo mais alegres, e espero que continuem, e mais informativas também. É importante a gente fazer esse trabalho, a divulgação do riso. O riso precisa ser divulgado, precisa ser entendido para acabar com o preconceito que a academia tem, que a maioria da população tem, de achar que o riso é uma coisa menor. Não, o riso nos engrandece. Sim, a gente tem essa prova porque esse programa acontece todos os sábados, e se você for pegar a informação de todos os sábados, a definição de riso são todas diferentes. Cada um tem a sua percepção. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado, João Machado, pela tua presença. Ficamos por aqui e até o próximo Café com Crise. Tchau, tchau!